Bom, Rutherford, ele foi um cientista absolutamente brilhante, ele recebeu o prêmio Nobel pela descoberta do núcleo atômico e ele fez outras grandes contribuições para a química e para a física em nível bem fundamental. Ele foi o pesquisador que descobriu o próton, por exemplo. Mas é curioso notar que desde o primeiro momento em que o modelo dele foi proposto, ele e bem como seus contemporâneos já sabiam que o modelo tinha uma falha muito grande. Então, por mais que ele tenha sido proposto como um modelo atômico, ninguém, nem mesmo ele, botou muita fé que esse modelo fosse vingar, porque a falha era realmente muito grande e ela inviabilizava a própria observação de átomos na natureza. Então, que falha era essa, né? Quando a gente observa a figura aqui do modelo pictórico do Rutherford, né, com um núcleo, digamos, parado, né, e os elétrons se movendo de maneira randômica em torno dele, nós não podemos esquecer que o núcleo tem carga positiva e que os elétrons têm carga negativa. Então, o que acontece? Se você tem esses elétrons se movendo de maneira randômica em torno do núcleo, o que se esperaria é que esses elétrons se movessem sendo atraídos para o núcleo. Ou seja, na verdade, o movimento deles não é totalmente randômico, porque eles deveriam seguir um modelo de atração para o núcleo e ir espiralando até cair, ou seja, colapsar na superfície do núcleo. Né? E quando uma partícula faz esse tipo de movimento aqui, espiralando em torno de um potencial atrativo, né? Ela está perdendo energia, ela está irradiando energia, porque ela está indo de uma situação afastada, né, que é menos estável, para uma situação mais próxima daquela carga que está atraindo ela, ou seja, ela está ganhando estabilidade. E no momento em que ela irradia energia, como ela está perdendo essa distância e essa energia de maneira contínua, ela deveria irradiar energia de maneira contínua também. Então a gente deveria observar ela começando a perder energia expressa na forma de fótons de cor vermelha, indo por todas as cores até chegar ao ultravioleta, ao violeta, ultravioleta, assim por diante. Então deveria ser um espectro contínuo, o espectro de emissão dessa partícula. É curioso observar que muito antes do modelo do Rutherford já se sabia que os átomos não emitem de maneira contínua, mas eles emitem de maneira discreta, ou seja, eles têm essas linhas aqui que são muito específicas de cada átomo. Lembra uns vídeos atrás eu mencionei a questão dos fogos de artifício, né? Cada átomo tem um perfil dessas linhas aqui que é bem característico e uma delas que é mais forte que as demais. E isso vai dar a cor específica daquele elemento. Então, quando a gente vê uma queima de fogos de artifício em que tem amarelo para o laranjado, normalmente são sais de sódio. Então, se você tem vermelho, é algum outro elemento químico. Se você tem azul, é um outro elemento químico. Cada um deles tem a sua cor específica, certo? E por saber que na natureza os átomos se comportam dessa maneira e não dessa de cima aqui, automaticamente a gente já sabe que o modelo de Rutherford ele está errado, né? E quem que corrigiu esse modelo? Foi também um colega do Rutherford lá na Inglaterra, ele é dinamarquês, mas ele estava trabalhando na Inglaterra no laboratório do Rutherford naquela época, que é o Niels Bohr. Então, o Niels Bohr resolve esse problema da seguinte maneira: como que ele imagina um modelo para que o elétron não caia no núcleo, digamos assim? Ele pensa o seguinte: bom, em primeiro lugar, vamos simplificar, né? Ele vai resolver o modelo apenas para o hidrogênio, então ele não vai se preocupar com outros átomos num primeiro momento, e ele vai dizer o seguinte: olha, o elétron ele está se movendo em uma órbita circular, que é essa órbita que ele chama de 1n aqui. E no momento em que ele se move nessa órbita, existe uma força atraindo o elétron para o núcleo, que é uma força eletrostática, e existe uma força centrífuga querendo jogar ele para fora. Imagina que você está girando uma pedra presa num barbante. Se você solta esse barbante, a pedra vai sair pela tangente, né? E o que mantém aquele barbante esticado? É a força centrífuga que está empurrando a pedra para fora. E daí o Bohr falou assim: olha, se a força centrífuga que empurra para fora for igual à força de atração eletrostática que empurra para dentro, então essa órbita aqui vai ser uma órbita estável, ela vai ser uma órbita circular perfeita. Então, com isso, o elétron não colapsaria e ele não cairia no núcleo. Né? Qual que é a diferença fundamental disso para o modelo do Rutherford? Agora, o elétron não pode estar em qualquer órbita. Lógico que esse argumento da igualdade de forças se aplicaria a qualquer órbita circular. Mas o Bohr ele elaborou algumas equações que mostram que apenas algumas dessas órbitas eram permitidas, né? E essas órbitas receberam números 1, 2, 3 e assim por diante. Claro que elas não são circulares num plano, né? Elas na verdade são, a gente tem que pensar no átomo como se ele fosse uma esfera.
Então, cada uma dessas órbitas, na verdade, é uma casca esférica, como se fosse uma cebola, né? Várias cascas de tamanhos diferentes, e o elétron ele está em alguma delas. Né? Como é um modelo apenas para o hidrogênio, só existe um elétron, então o elétron está em uma dessas cascas, seja ela a casca de número 1, 2, 3. Essas cascas foi o que o Niels Bohr chamou de camadas, né? São as camadas do átomo ou os níveis eletrônicos, os níveis de energia do elétron no átomo de hidrogênio. Então, quando a gente observa aquelas linhas do espectro de emissão de um determinado átomo, o que corresponde a essas linhas? Corresponde à transição entre duas das camadas do átomo. Então, por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, existe uma linha no vermelho. Essa linha no vermelho aqui corresponde exatamente à diferença de energia entre a camada 2 e a camada 3 do átomo de hidrogênio. Essa linha no azul corresponde exatamente entre a camada 2 e a camada 4. Essa outra aqui exatamente entre a camada 2 e a camada 5, e assim por diante. Então, quer dizer, pelo fato do elétron não poder estar aqui no meio, né, ele não pode estar no meio de uma dessas órbitas. Ou ele está na 4 ou ele está na 5. Ele não pode estar em número fracionário no meio desses dois. Como ele só pode estar em órbitas bem definidas, a energia que ele tem que ganhar ou perder para trocar de órbita de uma para outra, seja subindo ou seja descendo, ela também é uma energia bem definida, que são justamente as energias correspondentes a esses comprimentos de onda aqui. Então, pelo fato do elétron não poder estar em qualquer órbita, ele também não pode emitir qualquer energia. E esse modelo aqui encontrou verificação experimental. Quando você mede os comprimentos de onda do átomo de hidrogênio, eles batem bastante bem com as previsões dadas pelo modelo de Bohr. E então esse modelo planetário aqui, em que você descreve os elétrons percorrendo órbitas em torno do núcleo, ao invés de um movimento errático e aleatório, esse modelo aqui ele foi satisfatório para explicar os dados do hidrogênio e ele serviu de base para a explicação dos modelos atômicos subsequentes, em particular o modelo da mecânica quântica, que é o modelo adotado hoje.